Esse é o nosso Deus e eu vou convidar você já a abrir a sua Bíblia em Salmo 96 e mesmo enquanto estamos aqui na nossa meditação, não deixe de mandar o seu pedido para a gente estar orando logo em seguida, tá bom? Salmo 96, esse salmo na minha Bíblia aparece aqui com o título Tributo à Glória e Majestade de Deus. Realmente eu tirei essa parte da mensagem que nós vamos ter domingo à noite e eu quis focar ela um pouco mais, porque é um texto muito rico e no domingo a gente não vai ter tempo de olhar esse texto com detalhe, é mais a situação, o contexto aonde esse salmo foi escrito. E esse salmo foi escrito por Davi. É interessante para pensar o contexto no momento que ele foi escrito. Davi está trazendo a arca de novo para Jerusalém, a arca que ficou durante muito tempo com os inimigos de Israel, ficou com os filisteus. Davi ele tenta trazer essa arca, mas por não fazer do jeito que Deus havia prescrito, do jeito que Deus tinha ordenado para fazer, um homem morreu. Isso afeta Davi de um modo muito profundo e ele decide então para seguir as orientações de Deus, para seguir o modo como Deus tinha estabelecido para ser feito, do modo conveniente, e aí dessa maneira ele dá continuidade a essa tarefa de trazer sobre os ombros dos levitas, de acordo com toda a prescrição que deveria ser feita para trazer essa arca. E aí, quando a arca chega, Davi irrompe num louvor a Deus. E nesse louvor dele, nesse louvor extravagante dele, a esposa dele olha e julga ele mal e não concorda com aquilo. E essa história você pode ler depois em 1 Crônicas 16, tem toda essa história lá. Mas esse salmo ele é uma parte da grande música, tem mais uma grande parte desse louvor lá, mas a Davi por alguma razão decidiu para pegar essa segunda parte do salmo e colocar aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de cântico e isso mostra o grande poder da música, o poder que Deus mesmo dá para a música, né? Grandes filósofos reconheceram a música como uma consequência de Deus, né? Até mesmo Aristóteles ele dizia o seguinte: entre as graças que devemos à bondade de Deus, uma das maiores é a música, né? Música ela vem do céu, ela tem uma natureza celestial, de acordo com as palavras de Aristóteles. Mas talvez você diga: Rodrigo, eu não entendo muito de música, né? E você não precisa depender do que outros dizem. Embora eu estou citando Aristóteles aqui, tem muitas outras pessoas que falam sobre música, mas você não precisa entender tudo sobre música, porque nós temos um livro na Bíblia que reivindica a origem e o propósito da música, de onde que ela vem. Originalmente a música ela vem de onde? Ela vem de Deus. E qual que é o objetivo dela? O maior livro da Bíblia é um inário. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Então, música sempre foi algo que Deus quis que o seu povo pudesse prestar a Ele, adorar a Ele. Um homem melhor do que ninguém compreendeu a importância disso na adoração a Deus, até o ponto dele ser chamado salmista de Israel. 2 Samuel 23:1 diz que esse salmista é o rei Davi. E esse rei, ele escreve, justamente como eu acabei de citar aqui, esse Salmo 96 num momento extremamente importante da história de Israel. Ele traz e apresenta para o povo o que Deus, a maneira como eles deveriam adorar a Deus. Então, o que a gente pode aprender sobre a adoração a Deus nesse Salmo? E eu gostaria de destacar, então, 3 convites, 3 incentivos, 3 ordens de Deus, através daquilo que Davi ensina, para a gente poder adorar a Deus. O que é constituído a música? 3 elementos, 3 princípios, 3 ordens. E ele é bem fácil de ver, porque Davi é extremamente didático, ele é extremamente claro. E você vai ver o verbo principal dessas 3 ordens que Davi dá, para nos ajudar a entender o propósito da música, o objetivo da música dentro desse hino, desse salmo. A primeira palavra-chave está no versículos 1 até o versículo 6. E a primeira palavra-chave é cantai ao Senhor um cântico novo. Então, a primeira palavra aqui, primeiro convite, primeiro incentivo é cantai a Deus. O segundo
O objetivo do nosso louvor, da nossa adoração, está no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 9. No versículo 7 é tributai ao Senhor, ó família dos povos. Então o primeiro é cantai, o segundo é tributai, e o terceiro, versículo 10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Então nessas três palavras-chave, a gente tem esses três convites para a gente adorar o Senhor, esses três incentivos, essas três ordens, esses três imperativos para a gente poder adorar a Deus. Mas o que isso significa? Eu quero olhar com você aqui brevemente a primeira palavra. Nós devemos chegar para cantar ao Senhor. Os redimidos, o povo de Deus, eles são chamados para proclamar o nome de Deus em todo o mundo. Esse cantar aqui não é simplesmente abrir a boca e soltar um som, ou transmitir uma música bonita, uma melodia bonita. Não é isso, é mais do que isso. É tornar Deus conhecido. Fazer com que Deus possa ser conhecido. De que maneira? Para aqueles que não sabem conhecerem quem Deus é, e para aqueles que talvez não entendem muito bem sobre Deus, para que eles possam compreender. Então, o nosso cântico, ele nada mais é também do que um ensino para outros. Às vezes a gente não pensa muito isso no cântico da igreja, né? Porque a gente já meio que julga que já sabe sobre o louvor a Deus, sobre cantar a Deus. Mas é mais do que isso, é um ensinamento também. Nós estamos testificando, estamos dando ensinamento, algo didático dentro do propósito da música. Às vezes a gente acha que isso é mais fácil com as crianças, quando tem a escola dominical e as professoras estão lá, vamos cantar um hino, e um cântico para as crianças, e aí tem uma música que a gente vai cantar, ou seja, o Homenzinho Torto, ou uma das músicas que eu gosto muito, que é Com Cristo no Barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Parece algo tão simples, mas o que a gente está ensinando para a criança é que quando Deus faz parte da sua vida, ainda que tenha tempestades, Ele estando presente, essas coisas vão passar, porque Ele está no controle, Ele é o Deus que é soberano, Ele que é o Deus que tem todo o poder. Tudo isso nós estamos fazendo o quê? Ensinando através do cântico, uma maneira que isso vai ficar na mente daquela criança e ela vai compreender. Então, nesses versículos, ele vai dizer como é que a gente faz isso. De que maneira nós cantamos, de que maneira nós tornamos Deus conhecido? Quando nós proclamamos. Proclamar, tornar Ele conhecido, tornar Ele compreendido. E ele vai dizer isso, olha comigo, por exemplo, versículos 1 e 2. Ele diz, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de dia a dia. De que Deus é alguém que nos socorre em nossos problemas. Não somente da salvação da eternidade, mas também a salvação de nos socorrer nas nossas dificuldades, nas nossas crises. Ele é o Deus que está presente, está estendendo a sua mão para nos salvar. O versículo 3, ele vai dizer, versículo 3 e versículo 6, não somente proclamando a salvação, né, bendizendo o nome de Deus, mas também proclamando o seu esplendor. Olha que diz versículo 3, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Versículo 6, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Realmente nós temos um corinho que é justamente a letra dessa música. E ele está dizendo aqui, proclamando o seu esplendor. Como é que nós fazemos isso? Quando nós proclamamos os feitos de Deus, aquilo que Ele está, que ele fez a sua obra em toda a criação dele, toda a natureza, o mundo criado, a natureza, mostrando a sua glória, o seu esplendor. Não sei se você viu ontem a lua, está tão grande, chamando superlua, e de madrugada estava tendo um eclipse. Se você for agora olhar na sua janela, você vai ver como ela é tão grande, tão linda. E isso é oportunidade para a gente poder olhar aquilo, e não é para adorar a natureza, mas pensar sobre aquele que criou tudo isso que nós temos. Então isso fala sobre proclamar o seu esplendor, tornar as pessoas compreender, saber, entender quem é que fez tudo isso. Que é Deus que construiu todas as coisas. Então nós fazemos isso quando nós cantamos, nós proclamamos do seu esplendor. Versículo 4, versículo 5, versículo 10, olha o que ele diz. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. E ele fala de novo, versículo 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos.
Versículo 10, dizer entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. O que ele está nos ajudando a entender aqui? Nós proclamamos não somente a sua salvação, nós não simplesmente proclamamos o seu esplendor, mas também quando nós cantamos, nós estamos tornando Deus conhecido, aqueles que não sabem, aqueles que não compreendem o poder da sua soberania. Nós estamos proclamando que Deus é aquele que reina. Deus é o mais digno de ser louvado. Ele julga todos os povos com justiça. Onde é que ele faz isso? Em que lugar Deus está governando? Em nossos corações, em nossas vidas, mas também em toda a sua criação. Então nós proclamamos isso também quando nós estamos cantando, estamos tornando Deus conhecido, compreendido, aqueles que não sabem, aqueles que não entendem, aqueles que não conhecem Deus, através do nosso cântico. Está vendo como o nosso cântico é tão importante? Em um verbo só. Muitas coisas Davi nos discorre, ele apresenta o verbo e aí ele vai fazendo desdobramentos sobre essa palavra que ele disse. Mas ele fala mais também, versículo 3, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Versículo 6, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Proclamar a sua força. Deus, ele faz coisas maravilhosas. Eu ia dizer, Deus fez coisas maravilhosas, mas irmãos, Deus continua fazendo coisas maravilhosas. E maravilhas aqui são a palavra maravilhas no versículo 3, também a mesma coisa no versículo 6, a majestade, a formosura. Está falando dessa maravilha, dessa coisa tão grandiosa, de que Deus tem no controle, que nós estamos aí, vez após vez, estudando e conhecendo, seja por tantas as ciências que o homem tem desenvolvido nesse mundo, de tantas formas, seja pela física, pela matemática, pela botânica, de todas essas áreas de ciências que o homem se desdobra para compreender, que muitas vezes nossos filhos, talvez você está se debruçando na faculdade para compreender da criação de Deus, da majestade de Deus. Então, quando nós louvamos a Deus, um incentivo, um desafio para nós, uma ordem para nós é tornar o seu nome conhecido. Nós precisamos cantar ao Senhor, cantar um cântico novo, um cântico ao Senhor sobre todas as terras, um cântico do Senhor a todas as terras, todos aqueles que estão ao nosso redor. Então esse é o primeiro incentivo, esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira ordem. A segunda vai aparecer aqui no versículo 7. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Então, essa segunda palavra que é tributar. O que é um tributo? O que Davi estava pensando? Lembra, esse hino foi trazido, foi criado por Davi pela inspiração de Deus, mas num contexto de ofertas do tabernáculo, de adoração a Deus. Tributo era uma oferta, era um presente trazido ao rei, era uma entrega do povo ao seu rei. As ofertas não era para ser um peso, mas era uma maneira de ser grato a Deus por aquilo que ele estava fazendo no seu povo. Era um reconhecimento das bênçãos de Deus. Por isso que eu, em outros momentos, já falei, Deus é um Deus de festa, porque tem tantas festas na história de Israel. Pelo menos 7 festas que Deus fazia o povo parar, era uma lei. Interessante que Deus tinha que dar uma ordem para o povo para parar e celebrar a criação, celebrar o relacionamento dele com o povo, do seu suprimento, da sua provisão. Porque lembra, para fazer uma festa não era uma coisa simples, demandava trabalho, organização, preparo, usar dos seus bens, muitas vezes, suprimentos de meses que iam ser consumidos. Então existia um aspecto de Deus dizer, faça a festa, celebre, se alegre comigo, celebre a vida que eu estou te dando e eu vou suprir essas outras necessidades, eu vou cuidar de vocês nisso. Então as festas tinham também esse aspecto de, olha para o que eu já fiz no seu passado, Deus dizendo para o povo, e eu sou o mesmo Deus que vai cuidar de vocês no seu futuro. Então não era apenas uma entrega para um tirano, mas era uma entrega de gratidão,
Não era simplesmente pagar a taxa para ter o rei cuidando do povo. Não era simplesmente pagar uma taxa para que eu vou dar a minha oferta para que Deus cuide de mim, para que esse mês o pneu do carro não estoure. Não era isso. Era uma gratidão a um relacionamento com Deus. Salmo 95, se você voltar para trás num salmo só, no versículo 6, ele diz assim: Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ou seja, nós estamos diante de Deus e Ele é digno de nos prostrarmos, dobrar nossos joelhos, estarmos diante dEle. Por quê? Porque Ele nos criou. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos condições de fazer nada se não fosse a sua bondade e a sua graça com nossas vidas. E a minha pergunta que vem é: que tipo de ofertas nós podemos trazer a Deus? O que você acha? Se você pudesse me responder, se estivéssemos juntos agora, e você pudesse me dizer que tipos de ofertas nós podemos trazer a Deus? Que tipo de ofertas Deus quer receber na sua presença? E em tantos e tantos lugares nós temos, vez após vez, a descrição de que Deus quer lábios, Deus quer vidas que sejam uma expressão, né, uma atitude que reflete a vida de Cristo em nossas vidas. E isso, em outras palavras, é o quê? Santidade. É ter uma vida que, vez após vez, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente pensa em santidade de uma coisa tão difícil, tão longa de nós. Não, é tomar decisões dia após dia que refletem Jesus em nossas vidas, em nosso viver, daquilo que você já sabe. É uma escolher: eu vou agradar a Deus nisso que eu sei que agrada o Senhor e vou rejeitar isso que eu sei que agrada a mim é mais. A minha vontade é essa, mas eu vou fazer isso porque eu sei que Deus se agrada disso. Então eu vou escolher isso. Isso é um tributo. Isso é uma oferta a Deus. Senhor, eu vou usar o meu tempo. Senhor, eu vou usar meus talentos. Senhor, eu vou usar minha capacidade mental. Senhor, eu vou usar até a minha música. Eu vou buscar usar todos os meios que o Senhor me ajudar a compreender, na sua capacidade de me iluminar minha mente, de fazer escolhas que agradam o Senhor. Então, eu estou trazendo a Deus um tributo, uma oferta. Ele nem precisa, porque Ele tem tudo, mas Ele recebe por causa do nosso coração. Então, quando nós cantamos a Deus, que a nossa música, que o nosso cântico possa ser um tributo de louvor ao Senhor. Por isso que ele fala no versículo 7, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor, versículo 8, a glória devida ao seu nome, aquela honra ao Senhor, trazei ofertas, está no versículo 8, né? Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Reconhece que Deus é grandioso, Ele é completamente distinto de tudo aquilo que Ele fez. Isso fala de um tremor, de um temor, de um honrar a Deus. É algo muito sério, é algo de muito valor. Então, quando nós cantamos os hinos, seja aqui na igreja, seja onde você estiver, na sua casa, lembra que você está trazendo um tributo a Deus, é algo muito sério. Deus está atento aos nossos ouvidos. Aquilo que nós cantamos é realmente algo que nós estamos vivendo? É algo que você realmente se preocupa em colocar em prática na sua vida? Deve ser, porque é isso que ele está dizendo, Davi está dizendo, ele está nos dando incentivo, ele está nos dando um desafio, ele está nos dando uma ordem, ele está dizendo: tributa a Deus honra e glória. Terceira coisa que ele vai dizer, versículos 10 ao versículo 13, ele vai usar a palavra: dizei entre as nações reina o Senhor. E agora vem o que? Testemunho. Adoração, mais do que um ensino, mais do que um tributo a Deus, também é um testemunho. Mais do que um ensino para aqueles que são o povo de Deus, mais do que um tributo de adoração a quem Deus é, também ela é um testemunho. Diga às nações: Jeová é Rei. Diga às nações que Jesus é o Senhor. Deixa-me ilustrar isso com uma pequena história. Tem um castelo na Europa que ele é conhecido por ser o Castelo dos Sonhos. Ele tem esse título, Castelo dos Sonhos. E ele foi construído pelo rei Ludwig II.
E em toda essa construção, talvez você já viu esse castelo, porque ele é o mesmo modelo que foi usado pelo Walt Disney para construir o castelo da Cinderela. Aquele castelinho que aparece na abertura dos filmes da Disney, dos seriados da Disney, né? Aquele castelo é o castelo da Cinderela, é uma réplica desse castelo do rei Ludwig, esse castelo dos sonhos. E a coisa mais interessante é que em todo o castelo, tudo é como se o rei estivesse presente. Tudo foi construído como se o rei está aqui, mesmo que ele não estivesse presente. Mas tem uma coisa que eles não colocaram no castelo, porque o rei ele morreu antes dessa conclusão, porque o rei não chegou a morar no castelo. Tem um item só que não foi colocado no castelo, que é o trono dele. Na sala do trono, você não tem o trono do rei, porque ele nunca chegou a morar no castelo. Irmãos, quando nós dizemos às nações que Jesus é o rei, qual é a lógica das pessoas que estão nos ouvindo? A pergunta delas é onde? Tá bom, você está dizendo que Jesus é o rei. Aonde que ele é o rei? Aonde que ele está reinando? Onde está o trono do rei? Resposta: em nossos corações, nos corações da vida dos salvos, no coração do povo de Deus, daqueles que já conheceram o Evangelho, entenderam o plano de salvação de Deus e aceitaram Ele como o seu rei pessoal. Então a adoração ela é acompanhada de um aviso de que Deus é o rei. E isso fala de uma coisa grandiosa e maravilhosa, de que ele reina no mundo sob controle de tudo, mas também é uma mensagem de juízo, porque esse mesmo rei ele julga com justiça e com equidade, sem preferências. E esse rei vai vir para julgar. Olha o que ele diz no versículos 10 ao versículo 13. Lê comigo aí, ó. Diz: entre as nações reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, ou seja, sem qualquer inclinação, né, com justiça. Ele continua aqui, versículo 11: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que neles há, regozijem-se todas as aves do bosque. Está falando da criação, né? E versículo 13: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante ou em conformidade com a sua fidelidade. Irmãos, a Bíblia está repleta de momentos, de lugares onde fala que Deus vai julgar. Deus vai trazer o seu julgamento. Vai ser sobre a igreja, Romanos 14, 10. Ele vai recompensar os seus filhos fiéis, mas também vai ser um tempo de vergonha para aqueles que tiveram a oportunidade de servir ao Senhor e escolheram não fazê-lo. Também dos seus filhos. Também ele vai julgar toda a igreja, a terra toda. Apocalipse 20, versículo 11. Então, não somente o seu povo, mas todas as nações de todo o mundo. Minha pergunta é: de qual desses julgamentos você vai participar? Do julgamento do povo de Deus, dos seus salvos, daqueles que vão estar ganhando recompensas pela sua fidelidade. Deus vai fazer isso simplesmente por causa da sua bondade, porque eu acredito que Ele quer recompensar a todos nós. Ele quer dar prêmios, recompensas a todos nós, ainda que Ele não precise fazê-lo, mas também Ele vai julgar os povos com base no entendimento que eles tiveram desse mesmo cântico que nós estamos cantando para eles, de que Ele é o Rei e que não tem outro. Eu espero que esse salmo seja um grande incentivo para você, para adorar a Deus com todo o seu coração. Mas mais do que isso, entender o motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus porque é um ensinamento que nós estamos transmitindo a outros, aqueles que não entendem, com aqueles que não conhecem. Também é um tributo, é uma oferta a Deus de adoração de vidas transformadas a Ele. E ainda mais, é um testemunho, nós estamos dizendo para as nações, através de nossa música mesmo, através de nossas vidas mesmo, uma vida coerente, onde Deus está reinando em nossos corações, mas também Ele vai reinar em todo esse mundo. Está pronto para transmitir essa mensagem? Então, quando você louva a Deus, louva com toda essa alegria, como ele diz aqui nos versículos 11 e 12, alegre-se, folgue, regozije. Mas lembra que isso também tem um aspecto muito sério, porque nós estamos transmitindo uma mensagem
para muitos que precisam compreender. Então, quando vamos cantar a Deus, começa a ser extremamente cuidadoso e sério, e entender que isso é algo muito relevante, é muito importante. Nós estamos colocando música simplesmente para ocupar tempo na igreja, para fazer com que você não tenha outra coisa para fazer, para encher o programa porque precisa colocar alguma coisa. Não, existe um propósito, existe um objetivo nessa música. E quando você ler as letras, quando você estiver cantando esses hinos, pense sobre o que você está cantando. Lembre-se da mensagem do que Davi está dizendo. Quando Davi adorou a Deus diante de todo aquele povo, quando a arca foi trazida, ele não queria que eles não entendessem o que eles estavam fazendo, mas a maneira de adorar a Deus tinha um sentido, tinha um significado, e é isso que nós devemos fazer também. Vamos orar, querido Deus. Obrigado porque a sua palavra é tão rica e nos traz ensinamento em coisas que às vezes a gente não considera que são tão importantes. Às vezes nós chegamos até a tua palavra com alguns preconceitos, conceitos da nossa própria vontade, ou às vezes conceitos que nem vêm de nós, mas da maneira que nós aprendemos. Mas nos ajuda a sermos humildes e olhar para a sua palavra e ver daquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos trazer a ter uma alegria em nosso relacionamento com o Senhor, até em nosso cântico. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão grandioso e não depende nem de nosso cântico, de vozes que nós somos muitas vezes tão desafinados, porque o Senhor tem anjos completamente preparados de eternidade, que estão louvando o Senhor nesse momento, clamando na sua presença: santo, santo é o Senhor. Mas na tua graça, o Senhor quer ouvir o clamor dos seus filhos, o Senhor quer ouvir a adoração dos seus filhos. Mesmo de nós, muitos, até dos desafinados, para o Senhor é um grande cântico, como um pai amoroso. O Senhor nos pega em seus braços e quer ouvir o cântico dos seus filhos. Nos ajuda, Deus, como seu povo, para compreender a maravilha que é te adorar. E especialmente, ó Deus, de poder adorar um Deus como o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Deus, pela tua bondade conosco. É por isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.